Está chegando o período de volta às aulas e uma preocupação que os pais têm que ter nessa época é com relação à alimentação dos filhos. O que levar para a escola? Quem responde essa pergunta é a nutricionista Jéssica Santos, que a gente recebe aqui hoje. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Jéssica, o que é que os pais devem ter em mente na hora de montar a lancheira dos filhos? O lanche, ele faz parte da nutrição da criança, né? Então devemos sempre priorizar o que vai ser nutritivo. E com relação às fases, porque a gente sabe, né, que tem crianças bem novinhas e tem as crianças mais velhas. A alimentação muda de acordo com a fase? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas, de acordo com nossos ciclos de vida, né? Existe a fase de desenvolvimento, principalmente ligada à questão do aprendizado. Então existem sim combinações e nutrientes específicos que precisamos priorizar. Maravilha. Então eu queria que você falasse agora desses exemplos, né, do que é que os pais devem incluir nessa lancheira. A gente precisa lembrar que a nutrição, né, saúde e qualidade de vida é uma plantação que acontece desde a introdução alimentar. E sem sombra de dúvidas, na fase escolar é aí que devemos incluir hábitos saudáveis e fazer com que as crianças conheçam frutas, né, até mesmo raízes. Hoje tem mamães que citam que as crianças gostam de levar raízes para o lanche da manhã da escola, crianças que não têm o hábito de tomar café da manhã em casa, né? Às vezes o leite ou um Nescau, que aí a gente é o achocolatado, né? Que a gente faz a substituição pelo whey, né? Podemos utilizar um whey isolado que crianças a partir de 4 anos já podem consumir. As frutinhas, né, aí priorizar as que vão dar mais energia, porque apesar de ser pequenos lanches, mas faz parte sim da composição nutricional e a demanda energética do dia. Então a gente tem a banana, podemos utilizar sanduíches naturais, priorizar até mesmo os papais que trabalham e as mamães que trabalham fora, que sempre buscam o que é mais prático. Os biscoitos que são integrais, né, que aí eles têm oleaginosas, como castanha do Pará e outros. E os sucos, se a gente conseguir sempre priorizar consumir mais fruta do que os sucos industrializados, melhor. Com certeza. E com relação à quantidade, Jéssica, do lanche, o que é que os pais devem pensar na hora de quantificar o lanche? Sempre o que é mais nutritivo. Eu digo sempre, melhor qualidade do que quantidade. As mamães sempre acham que as crianças estão com fome, que não se alimenta direito, que não é o suficiente. Então existe sim a fase de crescimento, a gente tem uma demanda maior de energia, porém o que a gente precisa ajustar? É o equilíbrio dos nutrientes. A gente precisa ter sempre uma fonte de proteína, e aí tem os iogurtes, né, que são maravilhosos e que a gente consegue incluir na lancheira. Ter sempre vitaminas e minerais, aí as frutas, elas completam muito bem, sem contar que se a gente faz os pequenos lanches, a gente inclui frutas no nosso dia a dia, né? Também a questão do carboidrato. Então, carboidrato mais complexo, que a gente fala que é o integral. Então, até mesmo um sanduíche com pãozinho integral, os biscoitos, né, que a gente já tem opções, até mesmo os bolinhos de banana, né, que são integrais, que a gente consegue encontrar hoje com facilidade. Com certeza. Eu acho que uma coisa legal também é os pais darem exemplo, né, Jéssica? Porque se a criança não vê o pai consumindo uma fruta, consumindo uma verdura, ele também não vai querer consumir. Justamente, né? A criança, ela tem os pais como referência. Exato. E aí por isso que a gente fala da importância na introdução alimentar de fazer a refeição junto à mesa, né? E incentivar a criança a consumir aqueles alimentos. É isso aí. Vamos falar agora dos pequenininhos? Vamos. Aquelas crianças que são bem novinhas e que os pais deixam na creche. O que é que os pais colocam de lanche para essas crianças? Pronto, e aí é importante que essa fase, né, que fica na creche, que são os menores, é a fase principal para a introdução desses alimentos. É onde as crianças adaptam o paladar. Se a gente não coloca nessa fase, depois de maiores, traz mais dificuldade. Né? Ele já tem a opção de escolha, já conhece outros sabores. Então eu digo sempre pela manhã, até mesmo o nosso raiz aí nordestino, que é o cuscuz, né? Faz um cuscuzinho com uvas, raízes, né? E aí nos intervalos do lanche,
sempre, gente, é importante ou as frutas ou o suco de fruta. O que a gente faz para se tornar prático? Pode cortar as frutinhas, congelar, ela vai ter o mesmo efeito de uma polpa. Só que a polpa, ela passa por um processo mesmo de perda de nutrientes. Então a gente tem a fruta ali congelada, liquidifica, faz aquele suco natural, nutritivo, né, que vai proporcionar energia, uma boa saúde e qualidade para as crianças. Isso. Um problema que os pais enfrentam é que nessa rotina agitada que a gente tem hoje de trabalho, estudo, muitas vezes eles não conseguem organizar esse lanche, né? Cortar essa frutinha, preparar o suco natural, e muitos recorrem a suco de caixinha, a biscoito recheado, aqueles salgadinhos de pacote. O que é que você, como nutricionista, o que é que você acha disso, Jéssica? Bom, todo o processo ele exige planejamento e prioridade. A gente entende com o dia a dia, né, corrido, principalmente as frutas, elas são muito perecíveis, então a gente precisa comprar mais vezes e não tem esse tempo de ir, né, a uma casa de hortifruti 3 vezes na semana, aí ao supermercado, a gente acaba comprando aí realmente uma compra para mês e isso dificulta. Porém, o que a gente precisa sempre? Aí a gente tem os iogurtes, as oleaginosas, então castanha, amendoim, que dá para fazer um mixzinho, né? E tentar sempre ter a fruta que vai ter maior durabilidade em casa. Eu digo sempre, criança, ela vai querer provar biscoitos, salgadinhos, mas qual é a intenção? É restringir? Não. É equilibrar. Tenta colocar a maior parte do tempo fruta, então 3 vezes na semana, né? Levar fruta. O lanche de casa para as crianças que estudam meio período em casa, fruta, já que no dia, digamos, a criança que estude pela manhã, leva um biscoitinho, né? Pela manhã, à tarde, já prioriza a fruta, tentar reduzir o consumo desses alimentos e fazer sempre a escolha dos melhores. Como assim, Nutri? Rótulo. Vê lá o primeiro ingrediente, no caso dos biscoitos, né? Farinha de trigo integral, o que tem uma menor redução mesmo na produção de açúcar. Hoje a indústria, né, já coloca lá na embalagem dos alimentos, alimento rico em sódio, alimento rico em açúcar. Isso já se torna prático na hora da compra. Então é uma atenção, uma seleção para que a gente consuma os que tem realmente a quantidade menor de açúcares, de sódio, né, que hoje os alimentos têm muito sal, e de industrializado. Eu costumo dizer sempre, aquele alimento que tem mais nomezinho na lista do ingrediente, foge dele. Com certeza. E inclusive até a gente consegue achar aqueles sucos de uva, né, que são naturais, que apesar de estar ali vendendo no mercado, mas eles são naturais. O único ingrediente é suco de uva integral, isso aí. Então, esse está liberado. Sem sombra de dúvidas. Maravilha. Eu queria agora, Jéssica, que você falasse pra gente com relação aos meninos maiores. Algumas escolas têm cantina, ou então tem aquela moça que fica na frente do colégio vendendo lanche. Não é o ideal, mas os meninos gostam de comer, né, aquele lanche. Como é que os pais podem fazer esse equilíbrio que você falou, né, dos industrializados com os lanches saudáveis? Pronto. Eu oriento sempre a ter a relação de confiança, né? Até porque as crianças, elas acabam aprendendo a administrar o dinheiro, eles escolhem ali na hora o que quer consumir. Então foge às vezes um pouquinho do controle dos pais, mas tentar conversar, né? E mostrar para eles que a redução, por exemplo, dos alimentos, dos lanches fritos, né? Das frituras, do refrigerante, então tentar sempre optar pelo suco de fruta, né? Tentar sempre um sanduíche natural, um misto, que hoje as cantinas já oferecem, os bolos integrais, né? Tentar fazer um equilíbrio justamente nas escolhas durante a semana. Quanto menos eles consumirem esses alimentos, melhor. Então, assim, tentar estabelecer uma rotina, ó, às sextas-feiras, que é uma quebra de rotina. Então, às sextas você vai lá, administra seu dinheirinho e compra seu lanche, né? E durante a semana mantém uma rotina mais equilibrada. É isso aí. E a gente sabe, né, Jéssica, que criança adora açúcar, adora coisa doce, refrigerante, bala, biscoito. E aí, o açúcar? O que é que você, como nutricionista, o que é que você tem a dizer sobre o açúcar no organismo da criança? Sabemos que, né, o excesso do açúcar, ele traz altos níveis inflamatórios para o corpo. Então a gente gera um nível de inflamação até pelo aumento de estoque de gordura, né? Que a gente gera um excesso de reservas, sem contar alteração na glicemia. Quando a gente fala do açúcar, não é só o doce, mas os carboidratos simples que a gente sabe aí, os refinados, né? Que falamos desses lanches, por exemplo, biscoito recheado, que tem uma grande concentração de açúcar. E isso faz com que mais cedo, né,
as crianças e os adolescentes tenham passado por problemas de saúde. Sim. Então eu recebo, né, crianças com 3 anos, colesterol elevado, glicemia elevada. Então, assim, é equilíbrio. Eu digo sempre que o papel do nutricionista não é restringir nem fazer terrorismo alimentar, mas é equilibrar. Se eu tenho uma criança que ela acorda pela manhã e já toma um achocolatado, né, que é altamente concentrado em açúcar, no lanche da manhã ela leva um suco industrializado cheio de açúcar, mas come um biscoito recheado, né? No almoço ela já troca às vezes ou o almoço por um lanche, ou acaba almoçando com um suco cheio de açúcar, o próprio refrigerante. À tarde ela come outro biscoito, né? À noite acaba consumindo também um excesso de açúcar na alimentação. Ela com certeza tem a maior probabilidade de ter uma alteração nesses valores bioquímicos. Então é sempre fazer aquele acordo, né? Eu digo que não é mostrar para a criança que ela não pode comer ou gerar um terrorismo, mas ó, vamos combinar que tudo precisa de limite. Sim. Então assim, tal dia você consome esse doce, né? Esse biscoitinho aqui em tal momento, o equilíbrio da rotina e liberar sem exagero. Então, vamos chupar uma balinha hoje? É uma, não é o saco inteiro da bala, né? Em que momento fazer isso também? Acordou logo no café da manhã, né? Ter disponível ali um chocolate, um doce, evitar. E aí, se a gente conseguir manter as principais refeições que estão sob controle dos pais, né? Café da manhã, uma raiz, né? Uma vitamina proteica, que em algumas fases já pode incluir o whey como uma fruta, né? O almoço e a janta, os intervalos a gente permite liberar com, digamos assim, menos impacto para a saúde. Nosso corpo é uma poupancinha, né? O que é que fazemos diariamente com ele? O que plantamos? Quanto menos a gente consome, mais a gente pode ter essa liberdade de consumir mais vezes. Com certeza. E para evitar até uma obesidade infantil, né? Que é um problema seríssimo. E que atualmente tem crescido, né? Infelizmente. Agora, para terminar, Jéssica, eu queria que você desse uma dica geral para os pais que estão aí se preparando para essa volta às aulas. Papai, chegou aquele momento, né, que a gente precisa construir aí, digamos que mais saúde, qualidade de vida, e a alimentação, ela faz parte, inclusive, da concentração, né, mais energia, auxilia no aprendizado, né, nosso corpo ele precisa de vitaminas e minerais. Só assim nosso organismo funciona corretamente. Então, sempre priorize na lancheira dos seus filhos aí frutas, iogurtes, né, que não precisam ser desnatados, né, só se realmente tiver uma necessidade. Tentar fazer com que as crianças consumam mais oleaginosas. Existe um lanche que eles amam, que é a pipoca, né? Hoje existem pipocas, mesmo sendo comercializadas em mercados, que são altamente reduzidas em sódio, reduzidas em açúcar, aquela pipoquinha que a gente faz ali na pipoqueira elétrica, né? E que aí ajuda a melhorar a saciedade, a dar energia e com certeza fazer com que o filho tenha prazer em consumir esses alimentos. É isso aí. Muito obrigada, Jéssica, pelas suas orientações, pela sua presença. E é isso. Eu que agradeço. Cuide da alimentação do seu filho.